Vocês acreditam em lobisomens tanto quanto eu? Aqui na nossa página, os casos mais bizarros, assustadores e inacreditáveis de lobisomens aparecem primeiro, e muitos deles você nunca vai ver em outro lugar. É conteúdo exclusivo, direto das sombras, para quem realmente tem coragem de encarar o sobrenatural. Então já sabe, comentem, compartilhem com aquele amigo que adora um bom mistério e fica ligado porque hoje eu vou apresentar um caso que vai te arrepiar até a alma. Prepare-se, porque lá vem... O lobisomem da Sexta-feira Santa em Curuçã. Era noite de Sexta-feira Santa no pacato município de Curuçã, no interior do Pará. A cidadezinha, cercada por manguezais e lendas antigas, parecia adormecida sob o peso do calor abafado e do silêncio respeitoso que essa data costumava trazer. As ruas estavam vazias, os sinos da igreja haviam silenciado há horas, e o único sinal de vida vinha do pequeno posto de saúde, onde algumas mães repousavam ao lado de seus recém-nascidos. Aquela tinha sido uma noite movimentada na maternidade improvisada do posto. 6 partos em menos de 8 horas. Enfermeiras e técnicas corriam de um lado para o outro, mas agora, por volta das 2:30 da manhã, o ritmo havia desacelerado. As luzes tinham se apagado por causa de uma queda de energia, comum na região, e tudo estava mergulhado numa penumbra silenciosa. Dona Ivonete, uma técnica de enfermagem com mais de 20 anos de serviço no posto, saiu para fazer a ronda da madrugada. Na mão esquerda, carregava um lampião de querosene. Na direita, uma bandeja com os medicamentos das mães. Seu passo era lento, os chinelos arrastando pelo corredor escuro. Foi quando ouviu um som arranhado, como se unhas, ou garras, estivessem raspando a parede externa do prédio. Vinha dos fundos, da direção do mangue. Ela parou. Escutou de novo. Deve ser um gato, pensou. Ou um tamanduá pequeno, desses que aparecem por aqui. Tentando não se impressionar, seguiu até a segunda enfermaria. Ao empurrar a porta, o lampião vacilou na mão dela. O ar ali estava estranho, mais frio do que nos outros cômodos, e com um cheiro leve de terra molhada e algo que ela não soube identificar. Algo ferroso, talvez. Sangue? Mas o pior foi o silêncio. Um silêncio que não era paz. Era o tipo de silêncio que vem antes da tragédia. Dona Ivonete ergueu o lampião e foi passando os olhos pelas camas. Tudo parecia normal. Até que viu. Na última cama, onde deveria estar a Dona Júlia, que tinha dado à luz há menos de 2 horas, havia algo errado. A mulher não estava lá. E, de pé sobre o leito, como uma sombra viva, estava uma criatura que desafiava toda a lógica humana. Tinha forma de homem, mas corpo coberto de pelos negros, brilhantes como azeite. As patas lembravam as de um cão gigantesco, mas a postura era quase ereta, como se estivesse prestes a falar. Os olhos, vermelhos como brasas, estavam fixos no bebê enrolado no lençol branco. A criatura estendeu uma garra, e então, como se sentisse o olhar de Ivonete, virou o rosto lentamente para ela. O grito que saiu da garganta da técnica foi tão alto que, dizem, foi ouvido até na igreja matriz. A bandeja caiu no chão, os vidros se estilhaçaram. Em segundos, outras mães acordaram assustadas, e algumas conseguiram ver, por uma fração de segundo, o vulto escuro subir pela parede como se fosse feito de fumaça, antes de desaparecer por entre as frestas do telhado em direção ao mangue. Dona Júlia apareceu segundos depois, desesperada. Ela só tinha ido ao banheiro. O caos se instalou. As mães corriam pelos corredores com os bebês nos braços, gritando, chorando. Algumas se ajoelharam no chão do saguão do posto e começaram a rezar o terço em voz alta. O vigilante do turno, seu Raimundo, homem cético e calado, foi um dos primeiros a dizer: "Isso aí foi coisa do lobisomem. Tô dizendo faz tempo que nessas bandas tem coisa que a gente não entende." Naquela madrugada, ninguém conseguiu dormir. As mães se recusaram a voltar para o quarto onde tudo aconteceu. Preferiram se espremer na outra enfermaria, onde algumas ficavam de pé a noite inteira, com medo de fechar os olhos. Na manhã seguinte, sábado de Aleluia, com o sol começando a aquecer o mangue, uma pequena equipe decidiu verificar o quarto novamente. O que encontraram não deixou dúvidas.
As paredes estavam riscadas com marcas fundas de garras, 4 sulcos paralelos, como se algo tivesse escalado por ali. O lençol do berço estava rasgado, sujo de lama escura. E na cabeceira da cama, uma pegada funda e úmida, com formato impossível de explicar, parecia ter sido deixada de propósito. O caso foi abafado. A direção do posto preferiu não registrar boletim, temendo causar pânico. Mas o povo de Curuçã não esqueceu. Dizem que, desde aquele ano, todas as sextas-feiras santas o mangue silencia mais do que o normal. Que os cães latem para o nada. E que, se você estiver perto da água à meia-noite, pode ouvir um uivo profundo ecoando entre os galhos, um som que arrepia até os ossos. Alguns afirmam que era só uma alucinação, causada pelo cansaço. Outros juram que foi real. Mas até hoje, ninguém ousa negar o que foi encontrado naquele quarto. Porque naquele dia, o mal quase levou um inocente. E o pior, pode voltar. Afinal, uma criatura que persegue recém-nascidos numa sexta-feira santa nunca faz apenas uma visita.